Vamos conversar hoje aqui em nosso programa Perfil da Rádio Unesp e no nosso Literatura em Ação para a TV Unesp com o escritor Cassiano Antico, que está aqui conosco aqui. É um prazer te receber aqui no nosso estúdio, aqui na reitoria da Unesp, aqui em São Paulo. E nós vamos falar de 2 livros, né? Tem o primeiro livro seu, né, que é exatamente o Fratura Exposta, e tem o mais recente, que é o Crianças São Como Pássaros. Antes de começar a conversar, Cassiano, eu queria que você contasse um pouco da tua origem, a tua formação enquanto escritor. Na tua casa tinha muito livro. Como que são esses primeiros passos? Bom dia a todos, uma honra estar aqui com vocês na Rádio TV Unesp. Na verdade, eu sou filho de médico, né? Então tinha muito livro de medicina. Então a literatura veio assim através da escola, e aqueles livros que eu tinha que ler assim são os livros que a gente tem que ler para passar no vestibular, né? E eu acho que comecei a ter contato mesmo com os livros que eu comecei a me identificar, eu acho que de uma forma mais tardia, com os escritores aqui da Praça Roosevelt, com a literatura e com o teatro ali, né? Os sátiros. Teve alguma coisa que te marcou mais naquele momento, que você lembra, que é uma referência até hoje? Eu vou te falar, eu estudei assim, tinha aquela coisa, eu nasci em São Paulo, fui criado no interior de São Paulo, assim, até os Cruzeiro, Vale do Paraíba, né? Até os 17 anos. Aí não sabia o que fazer, dei aquela estudada. Eu lembro que eu fui o primeiro vestibular que passei, fui um dos primeiros colocados no Mackenzie e tal, e vim fazer Direito, o primeiro e único vestibular. Bom, já tinha essa relação com letras, né, de alguma maneira, com escrever. Desenvolvimento e conclusão, fiz aquele... Na época, a pontuação maior era, na época que eu fiz vestibular, não levava em conta tanto as outras matérias, né? O que te puxava, assim, para passar na faculdade era a redação. Tá. Então, eu passei e fui arrastando o direito, assim, e tal. Mas não tinha muito gosto pela literatura, porque era meio que forçado a ler aquilo ali, não é uma coisa que você goste, né? É uma coisa mais árida, né? Mais dura. Rígida. Então, depois eu fui ter gostado daqueles clássicos. Foi? Um pouco, assim, né? Um ou outro. Mas não da maneira que você acaba tendo que ler de uma forma que você tem que depois... a maneira que ela é introduzida, eu acho que é um pouco... Eu não sei nem explicar, é um pouco... Não é com gosto, né? Você não pega aquele livro, você começa a ler... Não é aquele gosto, você pega o livro, você vai lendo, e você passa da parte da 10, você não gosta, você não pode trocar, você tem que continuar com ele, né? Aí, através do teatro ali que eu fui assistir, principalmente ali do Mário Bortolotto, assisti Homens Santos e Desertores, aí conheci literatura de John Fante, Paulo Leminski, eu comecei a gostar. E acho que tem uma frase do Borges, né, que ele imaginava o céu como se fosse ele imagina o céu, o paraíso fosse uma espécie de lugar só de livros, assim, né? Como se fosse uma grande biblioteca, né? Exatamente, surgiu a palavra. É a biblioteca, exatamente isso. Então, eu acho que para mim eu tive uma experiência de vida muito pesada, assim, né? De uso de drogas e tal. Depois eu superei isso e a literatura meio que mapeou. Depois eu fui meditar, eu fui estudar publicidade, trabalhei e tal. E a literatura veio de uma forma meio tardia. Foi mais tarde que eu comecei a escrever os primeiros textos. E teve um padrinho meu, assim, que é o Mário Bortolotto, meu amigo, que me incentivou muito a publicar os primeiros textos, né? E o primeiro livro, que é o Fratura Exposta, que eu mencionei na tua apresentação, ele surge de que maneira nessa história? Ele surge... Aí que tá, né? Eu comecei a sentir uma necessidade de escrever já, né? Assim, já trabalhando, eu comecei a escrever em blog e aí veio uma editora também, e aí surgiu era para sair um livro de 300 páginas, mas também não podia tanto, aí saiu um livro mais fino, né? Um amigo meu, André Tagal, que fez essa capa, esse é meu cachorro Rambo, né? É um livro muito pessoal, assim, né? Para quem não leu ainda, o que ele conta em linhas gerais? São histórias da minha vida pregressa, assim, né? De experiências, e tem poemas, né? Tem um que virou blues também, tem um guitarrista aqui do Velhas Virgens também, que fez a orelha, né? Ele foi mandando em pedaços, assim, que ele
bebe muito, então ele mandava um trecho da orelha, depois eu mandava de novo. Eu falei, pelo amor de Deus, Bruno, como é que você vai fazer isso comigo, né? Mas são os amigos que eu tenho e que eu fui escolhendo, né? Esse segundo, o pós-fácil do Thunderbird, né? Meu amigo também, que fez o pós-fácil do livro. Já é um livro que já tem um outro tom, né, o Crianças, porque eu fui pai e aí comecei a trabalhar e o horário que eu ia dormir era o horário que eu comecei a acordar, né? Eu cuidar das minhas filhas e levar no banheiro e tal. Então, é um ritmo totalmente diferente. Não estou adorando a pílula da paternidade, mas eu comecei a mudar um pouco o meu estilo de vida, né? Então, eu estou fazendo um livro também infantil e mais um policial, apesar de trabalhar muito, né? Tem um departamento comercial que eu cuido também lá no Comitê Paralímpico, lido muito com as dificuldades ali das pessoas, né? Então, eu chego e vejo uma pessoa que sem pernas, com um pouco de movimento do braço, feliz da vida. Então, aquilo me motiva muito a sentir uma esperança na vida, coisa que eu vejo, às vezes, muitas pessoas, eu mesmo reclamando, né? Me lamentando muito. E esse trabalho diário com essas pessoas acaba me motivando e me dando vontade de produzir em todos os sentidos, né? Você acha que tanto a paternidade que você mencionou quanto essa tua atividade profissional acabam se refletindo de alguma maneira, ou te ajudam a produzir? São referências importantes? São referências importantes. Eu acho que a maior referência minha, assim, se falar da parte literária, que já mudando, você vai conversando comigo, eu vou misturando os assuntos. À vontade, que é isso? Seria Dostoiévski. Eu li vários, assim, desde comecei a ler muito, né? Teve uma época que eu tampei a minha televisão e fiquei lendo, né? Os filósofos todos, né? Assim, dos alemães e tal. Foi Dostoiévski. Acho que fui no Idiota, comecei por Gente Pobre, fui indo. Eu acho que Dostoiévski ele é o que vai mais profundo assim na alma humana. Talvez ele seja o único que tenha decifrado um pouco do que nós estejamos fazendo aqui, o que um pouco o ser humano é, né? Eu vejo assim, você pega lá os irmãos Karamazov, né? Vou pegar o exemplo dele, por exemplo, desse livro. Você pega lá o Dmitri, que é o galã, o fortão, aí você pega o Ivan, que tem as respostas, né? Se Deus está morto, né? E questiona todos eles, né? Faz até questionar o Alyosha, que é o monge, se Deus, né? Deus existe, então aquele cachorro ali matou, e meu irmão, fica com essa maldade. Mas o próprio Dostoiévski, ele vai ter como herói o Alyosha, que é a bondade, né? Então eu fico, de uma certa maneira, e também o Fernando Pessoa vai ter o guardador de rebanhos, né? Eu me acabei tentando trazer para mim a literatura a simplicidade, porque depois de ler todos, eu vejo que eles vão se refugiar no mais simples, né? Então eu tentei, os primeiros textos, sair rebuscado, aquela coisa difícil, tentando palavras, né? Buscar no Word palavras. Depois eu falei, não, eu vou tentar o mais simples, que dê para que seja compreendido, que seja uma literatura, ainda mais hoje em dia, né? Que não seja mala, né? Eu tentei fazer um pouco isso, inspirado um pouco nesses meus heróis, assim, que seria talvez Dostoiévski o mais, comparando ele com o Tolstói, que tem uma linguagem toda escorreita, né? Ele repete, aí você vai no verbete, ele confunde, lá embaixo ele repete palavras, né? Aí você pega sublinhou, o Nelson Rodrigues imita ele pra caramba, né? Então, eu tentei um pouco na literatura minha simples e sem pretensão, um pouco a linguagem pessoal assim, minha, mas sem o intuito de provar alguma coisa, mas de me comunicar talvez com alguém. O teu processo de escrita, como que ele é um pouquinho? O texto já sai meio pronto, você mexe demais? Eu mexo bastante para ele ficar simples. Eu não acredito na escrita assim, que você sai inspirado. Não. Ela parece que está ali toda desordenada, mas tem um desordenamento calculado, né? Eu acredito no trabalho com a palavra. Mas é rápido ou não? Você é de resolução mais rápida? Ou...
Você fica mexendo nos detalhes? Geralmente ele sai quando eu tô triste, o texto. Nunca quando eu tô alegre. Quando eu tô alegre eu tô brincando com minhas filhas, eu não consigo fazer nada, né? De escrita. É no momento de solidão e tristeza mesmo quando eu vou escrever. O que te motiva mais assim, para escrever? Assim, são questões mais pessoais, mais universais, ou isso se mistura tudo na tua cabeça? É tudo junto. Sentimento de impotência. Acho que a única hora que eu consigo fazer um acerto de conta comigo e com o mundo é ali. Que é totalmente inócuo, mas parece que é verdadeiro, né? Porque eu posso me confessar de verdade. Desse conjunto do Crianças São Como Pássaros, tem algum texto que te fala mais de perto, de alguma maneira? Pelo processo de criação, pela situação? Tem 22/12, que eu quando estava com a pressão alta, por exemplo, eu pensei em não colocar, porque é muito pessoal. Um dia que eu estava muito... Até mostrei para o meu cunhado ontem, ele falou, mas eu não te vejo assim hoje, né? Você, acho que é a página 58, você é tão sóbrio e tal. Eu cheguei um dia muito doidão em casa e entrei debaixo da cama. Aí eu perguntei pro meu pai médico e tal, né? Um homem respeitado no interior. Eu falei, pai, quem sou eu? Aí ele, você é o drogado da Otto Barcelos, porra. Aí eu saio dali de baixo e minha mãe começa a fazer carinho na minha cabeça. Daí eu falei, obrigado por você me lembrar quem sou eu. Então, a partir dali começa aí entra as referências, né? Daí eu comecei a lembrar que eu não dava patinha ainda, que eu já tinha sido Caninos Brancos, né? Comecei a lembrar das referências dos livros, né? E tudo isso vai se misturando. Misturando com os livros. Eu falei, quer dizer, eu precisei primeiro ir para os livros para depois entender minha vida um pouco, né? Eu tive que sofrer tudo aquilo que eu sofri, ficar em abstinência, frequentar narcóticos anônimos e tal, para poder entender depois de muito tempo, muitos anos assim, através de muita dor e tal. Eu acho que a literatura, ela supera, você pega até a própria, falei do Dostoiévski, você pega a influência que ele fez em cima de Freud e Nietzsche, é escancarada, né? Assim, você pega, e ali tá, e aí eu vejo como é importante a leitura, como a gente se priva. Cada vez que eu leio mais esses, e releio, né, o Idiota, eu falo, trechos ali, eu falo, meu Deus, isso aqui... Como é bom, né? Como é bom, como alimenta, né? Como é comida pra gente, né? Você poderia ler pra gente, esse que você citou? Você gosta de ler ou não? Eu não gosto muito de ler, eu não gosto muito de... Você prefere ler um outro? Só para as pessoas terem uma ideia da literatura que você faz. Ou do outro livro, tanto faz, fica à vontade. Tem um aqui, eu chamo Solidão, virou até um blues, né? Amiga, te reconheço aos poucos nos poços de mim sem fim. Posso estar de roupa rasgada, pelado engomado, de pé ou deitado. Minha amante querida, companheira, que não se esquiva, não me deixa sozinho por nada nessa vida. Cúmplice de mim, a solidão. Por exemplo, você lembra do processo de criação desse poema? É raro escrever um poema, né? Geralmente são textos autobiográficos e paulados, como diz aqui outra coisa, são textos fartos, escapando a blusa de uma gostosa amiga meu escrevendo, patadas de elefante. Isso é até meio leve até, mas virou um blues e tal, eu até li um mais levinho aqui. Mas o processo criativo acontece quando eu estou às vezes correndo, eu gosto de correr na rua, corredor de rua também, e agora eu estou... Tem que correr um pouco, né? Tudo bem, é bom. Depois dessa conversa você já sai motivado, né? Você volta a correr mais. Mas... Eu estou falando do processo criativo, então pode acontecer correndo, pode acontecer... Geralmente acontece lendo. Agora tô lendo agora... demorei para ler, né? Que estava uma pilha de livro para ler as crônicas de Bob Dylan. Como para ele, a gente acha que ele não quis aparecer em tal lugar, que ele é arrogante, mas como ele é tímido, né? Ele não queria aparecer porque ele estava sem um período ali, eu vejo que ele estava sem motivação nenhuma. Ele foi cantar com aquela banda lá, com o Grateful Dead, aí ele não estava conseguindo cantar, nem lembrava quando ele gravou aquilo, não lembrava das letras. Aí ele entra num barzinho, vê um negão tocando lá alguma coisa, ele, puta, não é a voz, é dentro, é a alma, né? Ele falou, pô, devia ter voltado naquele bar para agradecer o cara. Ele, né, viu que é uma coisa que nem Chico Buarque, não é um vozeirão, não é, né, do Orlando Silva. É uma outra coisa, né? Você pega o Lupicínio Rodrigues, aquela vozinha assim, né? Então, mais ou menos isso, é a chama, né, que ele tinha perdido, que ficou...
Então a gente acha que o cara, aquilo aí, criou um mito por trás daquilo, né? O príncipe do protesto. Ele falou, porra, eu tava sonhando com uma casinha de madeira ali, com umas... Não queria porra nenhuma daquilo. Eles vinham pisotear minha casa, né? A tua literatura vem um pouco desse movimento visceral, vamos dizer assim? Quer dizer, vem muito de dentro do que você vive, do que você vivenciou? Vem pelas experiências fortes, né? Então eu comecei, por exemplo, a usar droga muito cedo e parei também muito cedo, dos 3 aos 24. Então, de uma certa maneira, foi muito... Eu nunca repeti de ano, então foi muito intenso, né? Uma família rígida, católica, colégio católico. Então eu saio daquele ambiente e venho para São Paulo jovem, né? Com 17 anos, venho morar sozinho. Aí não tinha ninguém para frear mesmo, ali foi uma afundar. Quer dizer, essa chegada em São Paulo foi marcante? Foi marcante. Em termos da tua formação, do teu crescimento, não só intelectual, mas também como, né, como ser humano? De amigos comecei a conhecer pessoas, né, que até hoje fazem parte do meu círculo. Perdi amigos, morreram muitos amigos meus, né? Aí não me encontrava, jubilei no Mackenzie, prestei o vestibular de novo para poder continuar o curso, né? E aí depois abandonei o curso e fiz publicidade. Você se encontrou mais? Publicidade foi mais legal? Comunicação social, porque daí eu podia fazer outras coisas. Trabalhava em agências, né? E fazia freela, não tinha aquela frequência obrigatória. Fiquei pensando em fazer jornalismo na época, mas o jornalismo me obrigaria a ter um tipo de linguagem também assim. Eu achava que a publicidade ia me dar uma liberdade maior de eu só trabalhar com alguns contratos e não ter essa ligação de ter que escrever especificamente para alguém e tal. Nem sabia que eu gostaria de escrever também naquela época. Era uma coisa só... Eu acho que eu não queria fazer porra nenhuma, né? Então era só a ideia de namorar, uma namorada emendando na outra. As experiências acabam sendo relatadas aqui também, experiências meio pesadas também. Quer dizer, para mim não são pesadas, para a pessoa que lê. Para quem está lendo. A minha esposa que ajudou a fazer a coletânea. Eu ia te perguntar isso na organização do material, né? Então, como é que foi isso? Alguns textos ela tentou tirar. Eu falei, pô, mas o livro é meu, né? Eu não quero tirar isso, porque até quem tinha feito o prefácio colocou, assim, um falou, é translocado, né? Também translocado isso daí, né? É melhor não colocar. Aí eu falei, mas já que é um livro independente, apesar de ter uma editora, que eu estou para lançar outro, né? Deu uma força aí. Mas não quis botar o nome, porque é um livro independente e eu queria essa liberdade total nesse livro. Nesse aqui teve uma editora, mas nesse aqui não. Então, fica difícil de eu ficar cortando alguma coisa. Uma coisa, aí ia ficar só um texto para minhas filhas e para minha esposa. Então não seria... E teve alguma sequência lógica, a ordem dos textos? Como eu que deixei vocês... liberdade para ela colocar, eu só não quis que mudasse ou que arrancasse textos, né? Porque tem textos assim que são, vamos dizer, tem um que chama politicamente incorreto, né? Que eu estava sentado com um amigo meu, que ele gosta de chamar de negão, e a gente estava tomando uma cerveja e tinha uma moça do lado, começou a pegar mal, aí eu falava, o afrodescendente, a gente estava meio, uma cervejinha assim e tal, e aí tem uma coisa meio assim, que o texto vai se desenrolando. E aí a moça era um pouco gordinha, daí ele falava, eu gosto de uma Kombi. Aí o texto vai caindo para esse lado, assim, aí fica até que ponto, hoje em dia, tá todo mundo armado, né? Não pode mais brincar muito, você entra né? Tá todo mundo bem preocupado, o que posso falar, até onde eu não posso. Melhor ficar quieto, né? Então, às vezes é melhor não falar, é isso? Melhor não falar, né? Minha mulher tem muitos amigos homossexuais que eu brinco muito, mas eu tenho liberdade para tal. Para tanto. Agora, o mundo hoje se tornou, apesar de toda a liberdade, está muito... Eu acho que vai piorar ainda mais mesmo, assim, né? As pessoas, eu tenho amigo, Marcelo Rubempar, meu amigo, virou um esquerdista radical. Então... Você acha que o mundo tende um pouco a virar esse fla-flu, né? Quer dizer, eu acho que vai virar cada vez mais, né? Você tem essa percepção? Tenho essa percepção. Eu sou amigo do Lourenço Mutarelli, que já é um cara que fica mais pelo lado, assim... Mantém a amizade. Antigamente a amizade ficava acima de tudo. Hoje o cara, entendeu? Acha que você é um pouquinho já não é mais seu amigo, entendeu? Já, não vou curtir mais a coisa dele, porque eu acho que esse cara ali é meio não sei o que lá. Então ficou meio estranho, né?
eu acho que a amizade realmente tem que sentar no bar, um gozava do outro, da peça do outro. Você sai da peça do cara, fala, que peça de bola. Hoje você pode falar da peça do cara, mas se você falar de quem o cara gosta, assim, de política, se é uma brincadeira, você pode falar até da mãe do cara. Né? Aquilo vira morte, né? Acaba o papo. Então eu acho que está muito sério nesse sentido. Eu acho que isso acaba... Eu acho até perigoso até para a sociedade em geral, não poder dialogar sobre isso. Isso ser um caso até de quase linchamento mesmo. Né? Você acha que as redes sociais também têm um pouco a ver com isso, no sentido... as pessoas acabam ficando mais agressivas, né? Eu acho que por um lado que deu... Acho que nem eu vi uma reportagem de um cara que falava sobre isso, né? Como deu essa voz, assim... Às vezes a pessoa senta no bar para conversar e depois sai te atacando. A pessoa ali ouvindo, né? E ali você está descontraído, falando, brincando, sai te atacando ali. Então, não sei. Eu acho que é positivo, é bom que todos tenham voz e é mais que importante que isso aconteça. Por outro lado, parece uma coisa das bruxas também, né? Eu acho muito perigoso quando eu vejo alguém sendo linchado assim. Eu não entro nessa eu falo, pô, mas, né? Esse linchamento, parece coisas, né? De botar... A bruxa ela pedia para ser morta separado, né? Pedir, pelo amor de Deus, me mata, não em praça pública. Não, mas isso de caça às bruxas, por incrível que pareça, algo que parecia superado, volta com muita força, né, nesse momento. Eu acho que é um caminho assim meio inevitável. Eu acho que estamos entrando num caminho meio inevitável. Isso te motiva a escrever também? Às vezes, é um tema que te pega, às vezes? Outro dia, um trabalho eu brinquei assim, até... E aí, quem é feminista? Não falei do nada. As mulheres não eram bravas pra mim. Né? Nenhuma brincadeirinha assim é levada de uma forma amena, né? Mas aí eu percebo um pouco isso. Mas ela me leva na brincadeira porque eu não consigo me levar a sério, né? Eu me zoo o tempo todo, então... Mas eu acho que... Mas esse cotidiano te motiva enquanto escritor? Me motiva, assim. Eu não deixo de escrever por isso. Mas eu percebo que vai ser cada vez menor o público de leitor, né, para esse tipo de literatura. As pessoas não estão preocupadas com Dostoiévski, mas, né, hoje em dia eu vejo essas músicas, tudo é outro público, né, para tudo, né, mudou muito, né. Você falou de teatro, inclusive, né, algumas vezes aqui na conversa. O teatro é algo importante para você? Eu assisto muito teatro, eu vou muito, eu me alimento muito assim do teatro. Semanalmente eu procuro ir para assistir uma peça e tal. Mas eu vejo lá uns gatos pingados, né? O público caiu muito, né? Impressionante. Você tem muita coisa sendo feita, mas pouca gente vendo, né? Pouca gente vendo. As pessoas preferem ver série. Eu gosto muito de série também, né? Eu prefiro assistir série do que assistir novela, por exemplo. Tem o teatro, esse teatro mais alternativo, que, como você mencionou, que fica na Praça Roosevelt, aqui em São Paulo, é um núcleo. E tem os musicais da Broadway importados, né? Com elenco brasileiro. Tudo. Que eles gastam uma grana também. Sim. E eu também... Esse eu não vou assistir. Raramente eu vou, né? Eu nunca fui, na verdade. Eu fui uma vez que uma prima minha me pediu para eu ir com ela. Qual que você assistiu? Qual que era? Essas grandes produções. Era Os Miseráveis, Rei Leão. Miseráveis. Aí, mas agora eu vejo, por exemplo, esse teatro ali do Bortolotto, Cemitério de Automóveis, aquele da Roosevelt ali, também muito pouco, aquele do Xepa lá, que é dos Parlapatões também, que eu gosto, também vazio, né? E você atribui isso um pouco a quem, na tua visão, assim, Cassiano? Quer dizer, por que não consegue mobilizar? Porque nos anos 70, vamos supor, o teatro tinha esse poder, né? Não chega também tanto na mídia mais, né? Não chega mais isso, não é mostrado também, não sei também, né? Por exemplo, o Bizet, que é amigo nosso, está fazendo a novela das 9, agora que é o Gael, ele foi fazer uma peça lá no teatro, ele começou ali a fazer com o pessoal do Sátira, do Bortolotto e tal. Quando ele foi fazer uma peça ali em Faroeste, não, o Oeste Verdadeiro do Sam Shepard, encheu o teatro do Bortolotto, entendeu? Mas foi uma coisa pontual. Ele estava fazendo a peça, então, às vezes, o período que ele fez aquela peça por 3 meses, o teatro... Também é um texto clássico, né? Quer dizer, um novo clássico, não chama, é maravilhoso aqui, não sei. Ele fez muito bem, né? E o Mar é muito bom, ele entende muito do Sam Shepard, né? E é o território dele. Então fez uma puta trilha e foi fantástico. Aquilo ali deu... Ele concorreu ao prêmio também, o melhor ator, tudo. Não sei se ele levou, agora
não vou lembrar agora, mas ele estava entre os 3 melhores ali, estava até pedindo para votar nele, mas eu não lembro se ele levou. Mas ele estava fantástico, né? Estava com o Carcarato, meu amigo nosso, eram os 2 em cena, tinha mais uma moça lá, e a trilha muito foda. E aí deu, mas são pontuais os momentos que o teatro tem um público. Essa visibilidade, né, maior. Tem que fazer uma segunda sessão. Antigamente, quando eu entrava lá, eu ia assistir uma peça, às vezes fazia uma segunda para Homens Santos e Desertores, ou o Restou do Sagrado. Então, tá cada vez mais escasso essa coisa. E escrever para teatro é uma coisa legal? Assim, é um desafio, você curte, você gostaria de fazer mais? É uma coisa que eu já pensei até em fazer umas esquetes, né? Até de montar também. Mas aqui não tá me sobrando muito tempo agora, né? Eu trabalho lá no Paralímpico, das 8 às 6 e fim de semana também. Então, e minhas filhas me sugam. Você tem quantas filhas você tem? 2 meninas, uma de 4, a Valentina, e a Isadora de 1 ano e 7. Nossa, é uma idade também que demanda, né? Bastante coisa. Umas férias foram... Eu fiquei de férias agora, praticamente parece que eu fiquei trabalhando, cuidando na piscina e tal. E planos para 2018? O que você está pensando? Você está com outros textos para organizar? Estou com mais um romance, mais um infantil e mais um outro livro também. A gente vai lançar aqui também em Portugal, Lisboa e Porto, esse livro aqui, e agora em março. E tem bastante trabalho pela frente aí. Desafios não faltam, é isso? Desafio não falta, né? Filho para criar, muita coisa, né? Daqui eu vou continuar, hoje meu dia vai ser longo. Agora, pensando assim, nos jovens escritores ou alunos, né, da universidade que estão, né, ouvindo a gente, vendo a gente, que você poderia deixar um pouco nesse sentido, de depoimento, quer dizer, vale a pena escrever? A pergunta é essa, né? Vale, acho que ler bastante, assistir peças de teatro, séries, e escrever do jeito que conseguir, do próprio jeito, encontrar a própria linguagem, eu acho. As pessoas tentam imitar outras pessoas, eu acho que é complicado. Tentar encontrar a própria linguagem, o próprio jeito de escrever. E daí você vai aprimorando a sua forma. Porque eu vejo sempre esses best-sellers, é sempre uma estrutura muito igual, né? Tem uma fórmula, na verdade. Você não vai ficar, né? Você pega Nelson Rodrigues, lá tinha meia dúzia de pessoas no último lançamento dele, ficou. São poucos que vão ficar. Eu não estou dizendo que eu vou ficar, mas pelo menos eu não quero ser um imitador, né? Quer dizer, essa busca da originalidade você acha fundamental? Eu acho que é fundamental um pouco de encontrar a voz, né? Sua voz. Nem que ela seja pequenininha, mas o seu gritinho, o seu miado, né? Nem que seja um gato enforcado, mas não ficar tentando imitar outro escritor, né? Ficar tentando... Até padre, todo dia eu fui numa mesa de um padre, ele fica tentando imitar o outro padre. Até padre imita padre, né? Agora, quem quiser falar com você, Cassiano, quem quiser ter acesso, né, aos 2 livros, né, tanto ao primeiro, Fratura Exposta, quanto ao Crianças São Como Pássaros, que é o mais recente, você quer deixar algum contato? Via rede social, via e-mail, via telefone, o que você quiser. Tem rede social, tem na Livraria da Vila, Pátio de Higienópolis, tem no Cemitério de Automóveis também. Só entrar em contato lá, ele consegue o livro, o pessoal entrega. E pelo Facebook também, né? Cassiano Antico. Aí vai pelo teu nome mesmo, né? Pelo Cassiano Antico. Perfeito. Uma honra estar aqui com vocês, viu? Imagina, o prazer é todo nosso. Então a gente conversou um pouquinho hoje aqui, tanto, né, para o nosso perfil, para a Rádio Unesp, quanto para o programa Literatura em Ação da TV Unesp com o Cassiano Antico, e falamos de 2 livros, né, além da sua trajetória, né, o Fratura Exposta, que é mais antigo, e o Crianças São Como Pássaros, que é o mais recente. Prazer te receber, uma honra para nós, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.